Os processos básicos que eu usei para busca de meus familiares começaram dentro da minha casa, Depois foi ajuda de meus familiares, meus pais, principalmente. Então, meus pais já tinham algumas informações em casa. Depois comecei a visitar os parentes, dentro da minha cidade ainda. Mais para frente, eu escrevi carta para todos os familiares distantes, cartas básicas, enviei com gráfico, e eles preencheram e me devolveram. E depois comecei a pesquisar através do Censo História da Família. O Censo História da Família, que eu completei a quantidade enorme que eu tenho de informações hoje, ainda que continuo pesquisando e encontrando ainda hoje, é através do Censo História da Família. Há quase 40 anos atrás, quando as sisters ensinaram nossa família, elas falaram sobre a história da família, sobre aquele tempo chamava-se genealogia, e gráficos e nomes que é a redenção dos mortos. Então nós ficamos maravilhados com esse programa que nós descobrimos na igreja. E logo após nosso batismo, nós começamos já a trabalhar, a preencher os gráficos com as informações que nós tínhamos da nossa família. E foi num feriado de carnaval que meu marido precisou ir para um acampamento com os jovens. E eu fiquei em casa sozinha e eu pensei, nesses feriados eu vou trabalhar com a história da família. E eu juntei todas aquelas informações que eu tinha em casa, que eram bem poucas, os papéis que eu tinha, e sentei para começar o trabalho. E o telefone tocou e eu fui atender, era meu pai. E meu pai falou: Celeste, eu tenho um presente para você. E eu falei: o que que é? Ele falou: a genealogia do tio Tomazinho. Eu falei: mas como? Então ele contou. Meu pai, ele tinha ganhado um concurso no Jornal de Sorocaba no fim do ano, em dezembro. E ele tinha ganhado um concurso de contos de Natal. E ele foi na cidade, e andando no centro da cidade, ele encontrou com uma pessoa que chegou até ele e falou: o senhor é aquele que ganhou aquele concurso no Natal? Ele falou: sou sim, né? Ele falou assim: eu vi no jornal que o senhor é nascido em Fartura, na cidade de Fartura, onde meus avós nasceram também. Daí eles começaram a conversar e descobriram que eles eram primos. E se abraçaram e conversaram. E da hora desse primo se despedir, ele abriu uma pasta, tirou de dentro umas 30 folhas grampeadas, como uma apostila, e deu de presente para o meu pai. E falou assim: esse é um presente, é a genealogia dos meus avós e de todos os meus tios, que são mais de 15, era uma genealogia de toda aquela família dele. E essa família fazia 40 anos que o meu pai não sabia deles. Depois disso, eu já adquiri aí um testemunho muito forte de quando nós oramos com fé, que é o que eu tinha feito naquele dia, depois de reunir os papéis, tinha feito uma oração com fé para o Senhor abrir os caminhos para mim. E então eu adquiri esse testemunho, que orando com fé e tendo o desejo real de fazer esse trabalho, as portas vão ser abertas. Naquele tempo não tínhamos templo ainda, não tínhamos o CHF, né? Então, mais para frente, passei a pesquisar no CHF, mas as janelas, as portas foram abertas, as janelas, porque muito trabalho genealógico caiu em minha mão pronto já, feito por familiares distantes. Então, um testemunho que eu tenho dessa parte é que, se nós buscarmos, nós vamos fazer. Eu tenho certeza, porque eu consegui, depois disso, milhares de ordenanças feitas no templo. Minha família é uma família muito grande, os casais tinham 15, 20 filhos, então uma família imensa. Então, isso reuniu mais de milhares de ordenanças no templo.